Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Hoje nós contemplamos no dia de hoje, melhor dizendo, contemplamos um santo extremamente importante para nós, São José de Anchieta, hoje, dia 9 de junho. Nossa pátria acolheu muitos missionários em nome do Evangelho. Gastaram a sua vida em favor da nossa gente. Entre eles, contamos com São José de Anchieta. Nasceu no dia 19 de março, dia de São José, de 1534, na cidade de São Cristóvão da Laguna, na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, Espanha. Estudou em Portugal, tornou-se jesuíta e veio ao Brasil como missionário no ano de 1554. Estudou os costumes dos povos indígenas e a eles dedicou-se imensamente. Junto com o Padre Manuel da Nóbrega, fundou a cidade de São Paulo. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014. E para nós, da região aqui da Baixada Santista, Anchieta foi extremamente importante, Ele passou por São Vicente e por Itanhaém, duas cidades onde ele atuou bastante, vindo de São Paulo, Então, para a nossa região, sem dúvida nenhuma, e para o nosso país, pelo trabalho evangelizador, e é interessante ver o diferencial de Anchieta, Ele procurou se inserir nos costumes dos povos indígenas, aprendeu a língua e catequizava através da própria língua nativa. Poderíamos dizer que foi um dos primeiros a exercer a inculturação, inserir-se na cultura do povo local para poder transmitir o Evangelho de modo que ficasse mais compreensível para aquele povo. Evangelho de hoje, Marcos 12, 35 a 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode ser então seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Realmente não tem sentido nenhum, Obviamente, aqui lembremos de uma questão muito importante. Os reis, quando eles eram coroados a partir de Davi, eles foram vistos como filhos de Deus. Os reis eram ungidos com o óleo santo, Nós tivemos a coroação no mês passado do rei Charles III. Lógico que não mostrou o momento da unção, mas até os dias de hoje os reis são ungidos com o óleo, simbolizando a realeza, simbolizando o seu papel como filhos da divindade, ok? Portanto, os reis de Israel eram vistos como filhos de Deus. Por isso que quando Pedro chama Jesus de Messias, fala: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Porque o rei era visto como filho de Deus. Por isso que Pedro não tinha a noção de que Jesus era filho de Deus autêntico, saído do Pai. Não, ele tinha a visão de Jesus como o Messias esperado da casa de Davi. Um descendente de Davi, que subiria ao trono e se tornaria filho de Deus. Só que Jesus quebra esse paradigma, Ele vai dizer: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Não, o Messias não é filho de Davi. Porque aqui a palavra filho deveria ser trocada por descendência. Só que acontece, como o filho é sua descendência, na interpretação eles colocam filho, em vez de descendente. Deveria ser: o Messias é descendente de Davi. Só que como o filho é descendente, eles substituem o descendente por filho. E aí gera essa pequena confusão. E Jesus esclarece isso, e é interessante a frase final, E uma grande multidão o escutava com prazer. Porque Jesus, o que ele fazia? Diferentemente, provavelmente,
diferentemente dos mestres da lei e dos fariseus, que buscavam falar de uma maneira requintada, né, de uma maneira eloquente, de uma maneira erudita, lembremos de Paulo de Tarso, que era um erudito. Jesus não, ele falava a linguagem do povo. Lembremos que Jesus se utilizava de parábolas do campo, ligados à agricultura, ligados à pecuária. Jesus falava dos sinais do tempo, ou seja, Jesus falava para o povão. Por isso que ele trabalhava muito com parábolas. O seu ensinamento se dava através das parábolas, né? Então é interessante ver o diferencial de Jesus de outros mestres de seu tempo. A começar, né? Jesus ele permitia discípulas, mulheres. A maioria dos mestres não tinha discípulas, só tinha discípulos. Jesus era um dos poucos, não vou dizer que era o único, tá? Mas era um dos poucos, porque era algo raríssimo, aceitar mulheres como discípulas. Jesus não fazia distinção entre homens e mulheres. Portanto, ele era alguém que falava para o povo. Eu acho que eu já disse aqui também nesse canal em outras oportunidades que Jesus, o movimento dele era um movimento do campo, era um movimento camponês. Quem fará a passagem do movimento do campo para o movimento urbano, ou seja, das cidades, é Paulo e Barnabé. Porque até então, o movimento de Jesus não era um movimento de cidades, era um movimento camponês. Por isso que ele se utilizava tanto da linguagem do campo, porque ele falava para pessoas do campo, né? Até porque na Judéia, naquele tempo, a única cidade grande mesmo, assim, que comportava era Jerusalém, né? Jerusalém devia ter mais ou menos aí uns 25 a 50 mil habitantes naquele tempo. Então, era quase uma metrópole, podemos dizer assim, né? Era uma cidade muito grande para os padrões da época, né? E lembremos que na época da Páscoa, ela quintuplicava a quantidade de gente, né? Porque praticamente o povo do país inteiro, do reino inteiro, migrava para Jerusalém, né? Então vocês imaginem o caos que ficava na cidade no período da Páscoa, né? Portanto, é interessante ver, né, o evangelho de hoje ligado ao dia de São José de Anchieta, né? A questão da enculturação, de falar a língua do povo, né? Anchieta seguiu os passos de Jesus, como bom jesuíta, né? Ele se enculturava para melhor poder passar a mensagem do evangelho, né? Então, volto a dizer, ele falava a língua do povo. Isso seria algo muito importante para muitos pregadores nos dias de hoje, né? O padre tem que falar a língua do povo. Se ele está para uma assembleia mais erudita, ele tem que falar de uma maneira mais erudita. Se ele está para uma assembleia que não é tão erudita, ele tem que falar a linguagem da assembleia onde ele se encontra. Senão a pessoa vai lá, vai achar o padre falou tão bonito, mas não entendeu nada. Não. A pessoa tem que sair da celebração da Eucaristia com a mensagem do Evangelho guardada em seu coração e entendida, compreendida. Senão, qual o sentido? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.